Universo em Desencanto, Cultura Racional, 11º fascículo da tréplica, segunda mensagem. Quem está ligado ao nada, prossegue a vida do nada, nas classes inferiores. E quem está ligado ao tudo, sobe para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E de forma que, quem não tratar de se ligar em cima, no mundo racional, está perdido, porque a fase é racional e tem que se ligar ao mundo racional. Quem não se ligar em cima está por conta da fase de liquidação do animal racional. E estando por conta da liquidação da fase de animal racional, passa para animal irracional, para as classes inferiores, por estar ligado à fase de liquidação do animal racional. Segue a fase de animal em classe inferior de irracional. Diante disto, não é possível que vá continuar ligado à fase de animal, à fase de liquidação. Não é possível que vai ficar ligado à fase de liquidação. Trate imediatamente de ler e reler para desenvolver o raciocínio. Ler e reler para desenvolver o raciocínio. Ler e reler para desenvolver o raciocínio. Não perca mais tempo, que tempo já perdeu demais nessa idade toda que tem. Já perdeste tempo demais e não podes continuar desse jeito. Se continuares a teimar, como sempre foste teimoso, já sabes como é. As classes inferiores estão te esperando. Então trate de se ligar na fase racional e se desligar da fase de animal racional. Ligado a essa fase será liquidado, porque a fase está em liquidação. Se desligar do nada e se ligar ao tudo que é o mundo racional. Não continue a teimar como vem teimando, ligado à fase de liquidação. E o resultado é o pior possível, por descer para classes inferiores. Trate de se salvar enquanto é tempo, se ligar em cima para voltar para cima, para o mundo racional, e não ligado à fase de liquidação, e ir se liquidando em outras classes muito piores. Não estão vendo que a fase de animal racional está em liquidação? Liquidação de tudo, porque terminou a fase de animal em 1935. No terminar a fase, os seus feitos entraram em liquidação, por a fase ter terminado. Não estás vendo a liquidação de tudo e ainda continuas ligado a essa fase? Em vez de tratar de se ligar em cima o mais depressa possível, para não ser liquidado pela fase de liquidação. Trate de se ligar o mais depressa possível, lendo e relendo, porque não adianta estar de posse do livro e ele ficar jogado para o lado, porque não tens tempo de procurar se ligar em cima. O seu tempo é pouco para se preocupar com a fase que está em liquidação. O seu tempo é pouco para se ligar à fase que está em liquidação. Então, o que é que esperas desse jeito, com esse comportamento, com esse procedimento? É ir para as classes inferiores. É ir para a classe de animal, como animal já é. Desce para a classe inferior, que é ser animal irracional. Sai da classe de animal racional e entra na classe de animal irracional, porque estás ligado à classe que está em liquidação. O seu tempo é pouco para estar ligado à matéria, às preocupações da vida da matéria, às preocupações da ociosidade, de leviandade. Trate de se desligar enquanto é tempo da fase de liquidação. Senão, quando abrir os olhos é tarde. Não tem mais tempo de se ligar em cima, porque passou o tempo todo ligado embaixo. Os seus abusos já têm sido demais. A sua rebeldia, a sua teimosia, a sua desobediência. O que é que espera com esse procedimento?
descer para as classes inferiores, por estar ligado à fase de liquidação e não à fase de recuperação. Em primeiro lugar, toda atenção é pouca à fase de sua recuperação, para que volte ao seu mundo de origem, o mundo racional, para que tenha tempo de se ligar. Não abuse como vem abusando. Não brinque com a verdade, que com a verdade não se brinca. Mas sempre foste teimoso demais, rebelde demais. Então continuará a sua lapidação, descendo para classes inferiores por estar ligado à fase de liquidação. É liquidado dentro dessa fase e vai se transformar em corpos de vida diferentes em classes inferiores, que coisa alguma se acaba. E sim, tudo se transforma em corpos de vida sempre inferiores, porque sempre mais degenerados, mais enfraquecidos, mais poluídos. E dessa forma descendo cada vez mais para uma degeneração muito pior, que são as classes inferiores. Para os rebeldes, teimosos que ainda precisam de uma lapidação muito pior do que a de animal racional. Então, pare com os abusos, com a desobediência, e trate de ler e reler para se ligar em cima, no mundo racional. Primeiro em cima, depois embaixo, mas você está ao contrário. Primeiro embaixo e depois em cima. Sendo primeiro embaixo e depois em cima, você desce, por estar ligado mais embaixo do que em cima. E assim primeiro em cima, e sempre em cima, e em último lugar, embaixo. Passou o dia todo ligado embaixo. Quando vai procurar se ligar em cima, está cansado. Não pode ler por ter se cansado na fase de liquidação, por estar ligado a ela, e estando ligado mais a ela do que em cima, está por conta dela. E estando por conta dela, desce para as classes inferiores. Não tem tempo de ler, não tem tempo de se ligar em cima. É o nada que vai lhe valer? É o nada que vai lhe salvar? Está trocando tudo pelo nada. Está trocando a sua vida eterna pela liquidação. A liquidação para você tem mais valor, e por isso o seu tempo todo é ligado na fase de liquidação. Como coisa que está ligado à fase de liquidação é que vai lhe salvar. Como coisa que está ligado ao nada é que vai lhe salvar. O nada, nada tem para lhe salvar. O tudo está em cima. Enquanto não te ligares em cima, estás por conta da fase de liquidação. Enquanto estiveres por conta da liquidação, desces para as classes de liquidação. Continuas na liquidação, sendo liquidado. Continuas sendo lapidado. Continuas sendo sofredor cada vez mais. Continuas sendo martirizados pelos martírios da matéria. Então, para que se encerre essa via crucis, arrastado pelo nada, trate de se ligar em cima. Primeiro lugar, o livro, depois o resto. Mas o que está acontecendo? Você deixa o livro por último de tudo. Em primeiro lugar, o nada, e por último, o livro, o tudo. O nada, nada tem para lhe dar. O nada, nada tem para lhe salvar. Como é que vai botar o nada em primeiro lugar? Só pode pensar e proceder assim dessa forma um doente mental com aparência de bom. Um desequilíbrio desse que não tem cabimento, trocar o tudo pelo nada. O nada em primeiro lugar e o tudo em último lugar, ou para quando tiver tempo. Só mesmo um doente mental com aparência de bom é que vai trocar o tudo de sua vida pelo nada, que acaba em nada. E o valor é nada, porque tudo acaba em nada, e daí descendo para classes inferiores. Mas tem pessoas assim mesmo, que aparentam ser bons, mas são verdadeiros doentes mentais com aparência de bons. E esses assim é que procedem dessa forma, é que vivem ligados ao nada, que nada tem para lhe dar e por isso tudo acaba em nada.
iludidos ainda com as aparências. O que é aparência? Nada. Agarrados às aparências, ligados às aparências, ligados a esse nada, o que acontece? Continua a vida do nada, descendo para as classes inferiores, sempre nada sendo e cada vez pior. Depois de ter em suas mãos o que pode encerrar de uma vez por todas esse rosário de sofrimentos e padecimentos, porque em cima é que está o tudo. Então, deixa o tudo para quando tiver tempo, para quando puder, deixa o tudo em último lugar. Só mesmo um doente mental é que pode proceder assim. Parece que é bom, mas o procedimento prova que é um doente. O doente é que troca o tudo pelo nada, porque quem tem sanidade mental é sadio, pensa diferente. Primeiro o tudo, em último lugar o nada, porque é do tudo que todos precisam e não o nada, que o nada nada tem para dar a ninguém. Mas o doente mental, que só tem aparência de bom, somente a aparência coloca o nada em primeiro lugar e em último lugar o tudo. Somente o doente com aparência de bom é que vai trocar o tudo pelo nada. O que tem sanidade mental sadia liga-se mais horas ao tudo e menos horas ao nada. Só as coisas necessárias para viver. Então, mais horas, mais tempo ligados ao tudo, porque é do tudo que todos precisam e não do nada. O nada é apenas para remediar, e remediando e remendando até se extinguir em nada, até morrer. O que adianta viver ligado ao que se acaba, ao que termina em nada? O que adiantou? Nada. Desce para as classes inferiores. Então quem tem sanidade mental sadia pensa diferente. Mais horas e mais tempo ligado ao tudo, e menos horas e menos tempo se ligando às coisas necessárias para ir remediando, até não poder mais remediar e terminar tudo em nada. O que é que adiantou estar ligado nessa fase de liquidação? Só mesmo os que têm cabeça, mas não funciona. Aparência só de bom, mas o procedimento prova a ausência de um ser sadio. Então, primeiro em cima, mais tempo ligado em cima, mais horas ligado em cima para o desenvolvimento do raciocínio, ligado ao mundo racional para poder para lá voltar. Ao passo que quanto mais tempo ligado ao nada, mais tempo ligado à fase de liquidação, o que é que acontece? Desce para as classes inferiores do chão, por estar ligado às coisas do chão, preocupado com as coisas do chão, totalmente envolvido pelas coisas do chão, e fica então ligado ao chão. Esses que procedem assim são verdadeiros doentes mentais com aparência de bons. Esses assim ficam ligados à vida do nada. E o que é que acontece? Descem de classe. Da classe de animal racional para a classe de animal irracional. E regula quem procede assim? Aparentemente regula. Verdadeiramente não. Pensa que é bom. Pensa que regula. Mas prova completamente ao contrário pelo procedimento contra si mesmo. Quem procede contra si mesmo regula bem? Aparentemente parece que regula, mas o procedimento prova que não regula, que é um doente mental com aparência de bom, e por isso ligado mais horas ao nada e menos tempo ao tudo. Menos horas ao tudo, quando deve ser o contrário, porque é do tudo que tudo e todos precisam. É se ligar ao mundo racional e para lá voltar, e não continuando a penar em classes inferiores. Então, primeiro em cima, depois embaixo. Mais horas ligado em cima, mais tempo ligado em cima, e menos tempo e menos horas embaixo. Embaixo só as coisas necessárias para ir remediando, até não poder mais remediar, e ir remendando, ir remediando, até o nada terminar, por tudo acabar em nada. Então desligar do nada e se ligar ao tudo, que é o mundo racional.
mas tem pessoas que aparentam que regulam, mas o procedimento prova que não regulam, e por isso estão aí essas recomendações para os que querem subir para o mundo racional e como se conduzir e proceder para subir, porque o procedimento da forma que estão procedendo, em vez de subirem, descem para as classes inferiores. Então, mais horas ligados em cima no mundo racional, mais tempo ligados em cima no mundo racional, embaixo, só as coisas normais e necessárias para ir remediando as coisas até não poder mais remediar. Ler e reler para ir desenvolvendo o raciocínio. Ler e reler para ir desenvolvendo o raciocínio. Ler e reler para ir desenvolvendo o raciocínio. E é lendo que se desenvolve para se ligar ao mundo racional. Então, mais tempo e mais horas procurando se ligar no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo da sua salvação eterna, o mundo dos eternos, a eternidade, e não fazer como estão fazendo, mais tempo ligado ao nada, mais horas ligado ao nada, e então continuará descendo para classes inferiores. Em cima é que está tudo, então é do tudo que todos precisam, e não do nada. E assim o tudo em primeiro lugar, e o nada em último lugar. Uns estão procedendo diferente, o nada em primeiro lugar, e o tudo em último lugar. Procedendo dessa maneira, contrário à sua salvação, como é que você quer se salvar? Em primeiro lugar o nada, em último lugar o tudo. Desse jeito não será salvo, porque em primeiro lugar o nada, em último lugar o tudo. Conheces tudo, mas não conheces o tudo. Liga ao tudo como se o tudo fosse tudo para você, mas esse tudo é só aparência. Então você está regulando? Não, você não está regulando. Você é um doente mental com aparência de bom. Troca o nada pelo tudo, quando deva ser o contrário. Trocar o nada pelo tudo. O tudo acima do nada e o nada abaixo do tudo. E assim veja que a sua mentalidade vem falhando demais contra você mesmo, de trocar o tudo pelo nada. O nada em primeiro lugar e o tudo em último lugar, como coisa que a sua salvação esteja no nada. Querem se salvar, mas desse jeito não podem se salvar, porque o nada em primeiro lugar, o tudo em último lugar, desse jeito não volta ao mundo racional, desce de classe para o mundo do irracional. Deixa de ser racional puro, limpo e perfeito no seu mundo de origem com esse procedimento para ser animal irracional. Vê se regulas. És um doente mental com aparência de bom. Vê se regulas. Olhe o seu procedimento. Deixa o bom pelo ruim. Deixa a sua salvação eterna pelo mal. Vê se regulas com esse procedimento. É de um doente mental com aparência de bom, e que pensa e julga que vai muito bem, deixando de viver bem para ir viver no inferno, trocando o bem pelo mal, o mal para você tendo mais valor, e o bem sem valor algum. E por isso, em primeiro lugar, o mal. Veja se a sua cabeça está funcionando. O inferno em primeiro lugar e para a sua salvação. Ah, não tenho tempo. Se não tens tempo de se salvar, o que queres? Continuar no inferno, e no inferno verde. São os tais que pensam que regulam, mas o procedimento prova que não regulam, que são verdadeiros doentes mentais com aparência de bons, somente aparência. Então, tem que ter mais tempo e mais horas, ligados em cima, ao todo de sua vida, e menos horas e menos tempo ligados embaixo, que a vida de baixo é de aparências e acaba em nada, e a aparência nada é. E assim é o mundo do artifício que se apresenta
com essa multiplicidade de alegorias artificiais e faz com que os inconscientes se envolvam de uma tal maneira com esses engambelos que é um mau passatempo. E por ser um mau passatempo, é que leva todos para classes inferiores. E por estarem ligados a esses passatempos, ficam perdendo tempo com coisas que nada adiantam. E por nada adiantarem, é que tudo acaba em nada e continuam a hierarquia do nada. Descem para classes inferiores. Se tudo isso fosse bom, viviam todos bem. Por tudo isso não ser bom, é que todos vivem mal. Então não estão vendo que todos esses artifícios são somente aparências, e por serem aparências é que tudo se acaba. Vai deixar de se ligar ao tudo de sua vida para se ligar ao nada. O nada são todos esses artifícios que acabam em nada por nada serem. Então vai ficar ligado ao nada e desprezando o que tudo é, depois de conhecer o que já conhece, de forma que a forma da vida certa e correta é uma só, é racional. E a forma da vida errada é artificial. Então, em primeiro lugar, o errado, e em segundo lugar e último lugar, o que está certo, só mesmo quem está envolvido por densas trevas na mente, que não tem noção das coisas corretas e que se prende por essas formas e maneiras da deformação incorretas. Incorretas porque tudo é aparência. Por tudo ser aparência é que tudo se acaba. E assim a forma de vida dos bichos deformados e encantados sempre foi essa. O nada acima de tudo e o tudo abaixo do nada. O bicho adota o erro como certo e o certo como o erro. Para o bicho, o nada tudo é, e o tudo nada é. O bicho, por ser bicho, não tem condições de botar as coisas em seus lugares. E é por isso que o bicho está aí sofrendo e penando bastante, sendo lapidado de todas as maneiras, jeito e formas, para que o bicho se aperceba que a vida do nada, nada é, que as aparências não têm consistência. E por não ter consistência, tudo termina em nada. Então, em primeiro lugar, o tudo. E onde está o tudo? No mundo racional. Mas o bicho, como sempre, teimoso, rebelde e turrão, continua como bicho para ir para as classes inferiores. E o bicho sempre com aquela mania que sabe. É porque o bicho não se enxerga. Se o bicho se enxergasse, o bicho diria logo: eu nada sei e nada sou, e por isso estou aqui como um sofredor, sonhando como um vago bicho, que não sei porque vivo em cima desta terra, e por isso não sei de onde vim, para onde vou. Vivo aqui mantido nessa natureza sem saber porquê. Fui gerado e feito e criado por essa natureza sem saber porquê. Vivo aqui aprendendo a vida inteira, à custa de muito sacrifício, e no fim das contas não sei quem eu sou, porque não sei de onde vim, nem para onde vou. Sei que sou um sofredor por não saber quem sou. E por não saber quem sou, aqui neste mundo estou, sofrendo e penando igual a todos, porque não sei o porquê sou assim. E por não saber o porquê sou assim, vivo sem saber porque vivo, e por isso aqui estou, com essa vida provisória, que não sei se amanheço ou anoiteço, porque a vida não tem garantia, e por isso de um momento para outro termina a vida sem saber porquê. Nada sei, e por isso sou um sofredor, porque não sei quem sou. Vivo, mas desconheço o porquê que vivo, e por isso sou mantido pelos outros. Sou mantido pela natureza sem saber porquê. Quem me fez, quem me gerou, é mais do que eu. E quem dá tudo para me alimentar e viver, muito mais do que eu. Então, o que eu sou, nada sou. Apenas um sofredor por não saber quem sou.
arrogância, vaidade, ambição e ganância é o que vem liquidando toda a humanidade. Eu agora tenho que respeitar e obedecer a quem me disse tudo o que eu não sabia. Quem me disse tudo o que precisava saber. Quem me disse tudo o que eu perguntava e ninguém respondia. Quem me disse o porquê sou assim. Quem me disse o porquê eu aqui estou. Quem me disse de onde eu vim e para onde vou. Quem me disse o porquê este mundo assim é. Quem me disse, me mostrou a minha origem e provou e comprovou de onde eu sou. Penso que eu tenho que respeitar e obedecer, porque deu provas e comprovações do verdadeiro Salvador. Então não posso mais ficar ligado embaixo, para não descer mais para baixo ainda. Tenho que me ligar em cima. É de lá que eu sou, porque sou um animal de origem racional. Então, para o meu mundo de origem, eu quero voltar. Então, me ligar em cima, custe o que custar, para voltar para o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas muitos continuam a brincar com a coisa mais séria de sua vida, que é se decidir a subir para o mundo verdadeiro, o mundo racional, ou descer para o mundo do irracional. E sim, esta hora é uma hora das mais sérias da vida de todos. A decisão de subir ou descer. Ou se decidir a subir, ou se decidir a descer. Os rudes descem por serem rudes. Os que não são rudes sobem por não serem rudes. Então, em primeiro lugar, em cima, porque em cima é que está tudo o que todos necessitam e precisam. Embaixo estão os engambelos do nada. O que adianta ter os livros nas mãos e fazer pouco uso deles, ou insignificante uso, não adianta nada. Tem que ser persistente na leitura para se desenvolver racionalmente, desenvolvendo assim o raciocínio e se ligando ao mundo racional. E assim é o mundo, com a sua evolução de degeneração, transformação e poluição. Que a matéria foi um estágio passageiro dos que fizeram mau uso da liberdade, por a liberdade ser livre. E por a liberdade ser livre é que deu motivo a esse mundo estagiário da vida insuportável da matéria. A matéria é insuportável por ser o estágio de desequilíbrio de tudo, por o mal estar na própria vida, o mal sendo o fator natural da vida, e por isso a vida sofre as consequências do mal que tem em si mesmo. E desta forma, nessa fase estagiária, não podia permanecer por mais longa temporada. Tinha que chegar no seu fim definitivo, por serem seres em destruição de si mesmo, e por isso o mal se destrói. E de forma que esta vida que parecia um computador eletrônico da natureza, por ser gerado, mantido e comandado pela natureza, viraram verdadeiros robôs da superforça invisível que é o pensamento, o destruidor dos robôs. Não é conservação, porque a matéria é um ser em destruição de si mesmo, e por isso por si mesmo se destrói. Uma vida que o mal está na própria vida, para a destruição da vida. E por isso são seres aí na Terra, estagiários de uma completa inconformação. Ninguém vive conformado com seu estado de ser, e por isso todos são insaciáveis, pela ansiedade do mal do seu próprio ser, por a matéria ser um ser delirante, que a todo instante sofre modificações, e por isso vai envelhecendo sem sentir e sem perceber. Só vai vendo o seu estado de crescimento com o tempo de envelhecimento,
sendo a matéria um estado anormal, e por isso passa por essa transição natural da própria natureza, de destruição de si mesma em vida, na descida da velhice decaída. Então a matéria, nesse estado calamitoso, tinha que passar por esse estado de infortúnio, para que, com o tempo, encontrasse a reta final de seu destino, que era saber o porquê de assim ser, e o porquê que assim ficaram, e de onde vieram, por que vieram, e para onde vão, e como vão. Os arrependidos de aí estarem desta maneira tratarão de imediato de voltar ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Mas tem os que não estão arrependidos, que são os rebeldes e teimosos, que ainda querem continuar usando e abusando da vontade, por a vontade ser livre. Então esses ainda vão para o grau inferior, que são as classes inferiores a essa que estão. Estão na classe de animal racional e vão para a classe de animal irracional, porque continuam a fazer uso da vontade, por a vontade ser livre, e essa lapidação, como animal racional, achando que ainda é pouca. Ainda querem outra lapidação pior nas classes inferiores, por a vontade ser livre e continuarem a fazer uso da vontade. Esses são os rebeldes, são os rudes, que não pensam no bem de si mesmo, achando que a matéria é boa, achando que o mal é bom, achando que ser sofredor imortal é bom. Então não querem saber de nada. Querem continuar a fazer uso da vontade, por a vontade ser livre, e por a vontade ser livre, cada qual escolhe o que quer. Os rebeldes e teimosos não querem saber. Então fazem a sua escolha. A escolha é descer para as classes inferiores. Esses são os infelizes, e outros não querem mais continuar a ser lapidados em classes inferiores, porque acha que a classe em que está já é o suficiente, por não suportar a lapidação. Então, esses farão tudo para sair da matéria para fora. Farão tudo para subir. Mas nem todos são iguais, e por isso todos pensam diferente. E dessa forma tem os que não querem mais fazer uso da vontade, por a vontade ser livre, para não descer para as classes inferiores. E já tem outros que, por a vontade ser livre, querem dar expansão às suas vontades, abusarem da vontade, e o resultado é descerem para as classes inferiores. Agora tem os que já estão cheios nessa classe de animal racional, que já não suportam mais a lapidação e querem voltar para o seu verdadeiro lugar, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Agora tem os rudes, que não respeitam coisa alguma e que não querem saber de se salvar, querem continuar a fazer uso da vontade, por a vontade ser livre. Esses assim demonstram que o seu estado de saúde não é normal, porque o normal quer o bem de si mesmo e preza o bem de si mesmo, o bem acima de tudo, o ser normal. Mas o ser anormal, doente mental com aparência de bom, é contra o bem de si mesmo, por ser um doente com aparência de bom. Se fosse bom, acataria o bem para si mesmo, abraçaria o bem para si mesmo, desejaria o bem de si mesmo, não queria continuar mais a participar aí da lama da vida da matéria, principalmente sabendo que vai para outra classe inferior a essa e outras classes inferiores. A classe inferior do animal racional é a classe do animal irracional. E dessa forma, todos que procedem assim, fazendo uso da vontade, por a vontade ser livre, todos esses são doentes mentais com aparência de bons. E dessa maneira, tem os bons e tem os doentes com aparência de bons.
Os bons querem voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e os doentes com aparência de bons querem continuar a fazer uso da vontade por a vontade ser livre. Então esses descem para as classes inferiores por a lei da deformação ser a lei das transformações. Termina uma vida e transforma-se em outras vidas, em classes inferiores. Então os bons voltarão para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e os doentes mentais com aparência de bons, somente aparências. Esses continuam na hierarquia de descida com as classes inferiores. E desta forma, os doentes mentais são aqueles rudes, teimosos e rebeldes. Esses são doentes mentais com aparência de bons. Esses descem porque não querem saber do bem de si mesmo. São doentes e a doença não deixa enxergar o bem, por serem seres variantes, desequilibrados demais, rebeldes, teimosos, neuróticos, esquizofrênicos. São loucos, completamente loucos com aparência de bons. Somente aparência de bons. E por isso seu estado de desequilíbrio é muito grande. E a sua impertinência ainda muito maior. Então esses descerão, devido ao seu estado ser crônico. Um estado que já se tornou normal de sua própria natureza. A natureza é deformada e nem todos são sadios. E por isso todos são diferentes, e uns piores do que outros, e uns melhores do que outros. Então esses descem para as classes inferiores porque continuarão a fazer uso da vontade, por a vontade ser livre, que assim começaram essa degeneração por a vontade ser livre, e aí continuam ainda fazendo uso da mesma vontade que deram os primeiros passos para chegarem onde estão, por a vontade ser livre. Agora tem os sadios, que são os que não querem mais continuar aí na vida da matéria, querem se ver livres dos martírios da matéria. Esses são os sadios, que farão tudo dentro do respeito, da obediência e persistência, para voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem e não continuarem mais a penar, pior ainda, como irracional, diante do que estão sabendo, do que estão sentindo, que a hora é chegada de todos voltarem ao seu lugar verdadeiro, o mundo racional. Tem que se ligar em cima para subir e não descer e desligar de baixo. Primeiro em cima, sempre em cima e em último lugar embaixo. Quem continuar ligado embaixo vai cada vez mais para baixo, descendo a infinidade de classes que existem no mundo do irracional, que é a fauna vegetal, a fauna astral, a fauna animal e a fauna aquária da vida doce, e depois a água salgada. E os doentes com um remédio desses só tem que, no fim, ficarem curados. Mas o desejo é esse. A vontade em primeiro lugar, porque a vontade é livre. Então continua dentro da deformação, descendo para as classes inferiores. Esses são doentes e bem doentes com aparência de bons e muitas vezes com aparência de muito bom. Mas o bom aceita de imediato o que é bom, porque o bom anda atrás do bom, anda atrás do bem. O bom anda ansioso à procura do bem. Agora o mal encontra o bem e vira as costas para o bem, ou quer abusar do bem. E o mal não suporta o bom, e o bom não suporta o mal. O mal é um doente mental com aparência de bom, e o bom sofre porque está junto do mal. O mal é o doente, o bom é o sadio. O bom procura o bem, e o mal não quer saber do bem. O mal é contra o bem, e o bom faz tudo para salvar o mal.
O mal faz tudo para derrotar o bom, e o bom faz tudo para salvar o mal. O mal é o inconsciente, e o bom é consciente. Então o bom sabe o que faz, e o mal, por ser inconsciente, não sabe o que faz. Mas o mal é um doente, e por isso não regula como o bom. O bom regula, e o mal não regula. É o elétrico com o magnético. O magnético é o mal e o elétrico é o bom. Por se tratar de uma deformação, existem esses dois polos em contradição um com o outro. Um negativo, outro positivo. O elétrico e magnético. O bom e o mal. Tudo isso da própria natureza deformada, degenerada e poluída. Uns são mais poluídos do que outros, e os mais poluídos, os mais podres, são os doentes mentais com aparência de bons, e os doentes são negativos, e os bons são positivos. Os bons procuram o que é bom, e os maus viram as costas para os bons. E assim é esta vida temperamental, devido às condições em que se encontram na categoria de animal. O animal não pode ser bom, tem que ser em maioria mal, por isso é animal. Agora tem o animal bom e o animal ruim, que é o doente. De tudo há bom e ruim. É o elétrico e o magnético. É o positivo e o negativo. Mas há mais maus na categoria de animal do que bons, por a categoria ser nesta deformação de origem racional. E por isso existe mais mal do que bem. Existem mais maus do que bons, porque existem os doentes com aparência de bons que estão dominados pelo magnético. E existem os bons aparentemente por estarem dominados pelo elétrico. E existem agora os recuperados racionalmente, mais equilibrados, em estado de recuperação, dentro da fase racional, sim, porque já estão procurando se ligar à energia do seu verdadeiro mundo de origem, a energia racional. Esses começando a se equilibrar, ficando completamente diferentes do que eram e dizendo, é verdade, como eu era e como eu sou. Eu estou completamente diferente do que eu era. Hoje eu seria incapaz de fazer o que eu fazia. Hoje estou mudado, completamente mudado pela cultura racional. Quem eu fui e quem eu sou. Vivia num tremendo desequilíbrio e hoje equilibrado de tudo pela energia racional, por estar começando a se ligar na energia racional, depois de ligado então completamente diferente do que era, porque vai mudando para melhor sempre. Vai se recuperando cada vez mais até chegar ao estado de estar ligado ao mundo racional. Então, aí já passou pelo estágio de desenvolvimento do raciocínio, para depois de desenvolvido se ligar ao mundo racional. E assim, a vida do animal, por ser animal, é que estão aí nesse estado deplorável de degeneração racional, degeneração de tudo e liquidação de tudo, porque tudo vai se degenerando, e conforme vai se degenerando, vai se liquidando pela forma degenerativa de poluição e transformação. Tudo que vai se transformando vai se liquidando. Tudo que vai se poluindo vai se liquidando. Tudo que vai se degenerando vai se liquidando. E por isso está aí a liquidação de tudo, por ser uma deformação racional. Uma coisa que era pura, limpa e perfeita, racional, e se degenerou e deformou num estado de deformação, degeneração e poluição racional.
Tudo por causa da vontade, por a vontade ser livre. E os doentes ainda querem continuar com a vontade, por a vontade ser livre. Continuarão na descida da deformação. Tem doentes bons que ainda são recuperados. E tem doentes ruins que é difícil serem recuperados. São os tais que aparentam ser bons e não são.